Salve galera, tranquilo? Hoje contaremos a história dessas três feras mutantes gigantes geneticamente modificadas, que invadem uma cidade, destruindo todos que encontram em seu caminho. Então sejam todos bem-vindos ao Mega Filmes Resumo. Hoje vamos revisar o filme Rampage, de 2018, então esteja preparado. Em uma estação espacial de propriedade de uma empresa de energia, alguns cientistas estão conduzindo experimentos de edição genética em ratos de laboratório, mas algo dá terrivelmente errado e um pequeno roedor acaba se transformando em uma criatura gigante e sanguinária, matando quase toda a equipe de pesquisa, deixando apenas um sobrevivente, enquanto a estação espacial explode. A qualquer hora, cientistas foram ao laboratório para coletar algumas amostras para trazer de volta à Terra. Entretanto, quando ela estava prestes a pegá-los, ratos mutantes apareceram e começaram a persegui-la, o que foi uma grande sorte para a cientista. Várias pequenas explosões ocorreram ao redor dos mutantes, dando a ela a chance de entrar em uma cápsula de fuga. Mas quando ela chega ao dispositivo de esconderijo, o rato intruso se aproxima e tenta alcançá-la. Ao sair da nave espacial com a amostra, ele começou a arranhar a escotilha. Observando a enorme explosão no espaço, o pesquisador deu um suspiro de alívio, mas, infelizmente, as enormes chamas se espalharam para a cápsula espacial, explodiram a escotilha danificada do rato e fizeram com que a mulher morresse queimada pela explosão. Vários pedaços de detritos entraram na atmosfera e foram parar em 3 baldes contendo amostras coletadas. Eles estão localizados em diferentes regiões dos Estados Unidos. Um dos gorilas caiu no santuário de primatas no refúgio de vida selvagem de San Diego e foi encontrado por George, um gorila albino, que estava sendo cuidado por Davis, um primatologista que tinha um relacionamento próximo com o gorila. Assim que George toca a bateria, uma fumaça verde começa a sair da amostra e de alguma forma afeta a interação entre os gorilas. 2 dos tambores foram descobertos pelo lobo, e o terceiro tambor foi comido pelo crocodilo. Ao amanhecer, Davis recebeu uma ligação do santuário dizendo que George estava com problemas. George entrou na jaula do urso e, após uma breve luta, quebrou o pescoço do maior carnívoro terrestre como se fosse um palito de dente. Tentando acalmá-lo, Davis percebeu que o primata já estava grande, quase 1 metro maior do que no dia anterior, e tentou acalmar o animal ferido. Davis recebeu um chamado de rádio para ir até a área dos gorilas, onde encontrou vários pedaços de bambu queimado e um buraco no chão com um tambor no centro. Não faço ideia do que se trata. O homem recolheu o objeto e o entregou ao departamento de pesquisa da reserva. Ao mesmo tempo, isso também fez com que George se isolasse. Testes no gorila revelaram níveis anormais de hormônio do crescimento e outras alterações que normalmente teriam matado o gorila. Os resultados mostraram que o musculoso Blurry dobrou seu peso, suspeitando que poderia haver um erro. Como resultado, Davis solicitou um novo teste, mas o funcionário responsável por realizar o procedimento disse que já o havia refeito 3 vezes e que a taxa de mutação era maior a cada nova amostra coletada pelo Energy Claw Office. Para fazer isso, ele contratou a equipe de mercenários de Bull para investigar o local onde o departamento meteorológico registrou as quedas. Ao chegarem ao local, encontraram um tambor destruído e uma matilha de lobos no chão, que estavam mortos quando relataram o ocorrido. Isto é para pastores. Ela imediatamente concluiu que um dos animais havia sido contaminado com patógeno e pediu a Burke que o trouxesse de volta vivo ou morto. Enquanto voavam pela floresta em busca de animais, os mercenários avistaram um lobo grande e extremamente rápido correndo até a metade de uma árvore. Burke então atirou no animal mutante, acreditando que o havia matado com sucesso. A equipe pousou o helicóptero. No entanto, ao se aproximarem do local onde estava o corpo, encontraram apenas uma pegada enorme no chão. Veja o quão grandes são as garras dessa nozinha. Assim que ouvem ruídos estranhos nos arbustos, essas pessoas imediatamente registram a informação. Mas quando perceberam que eram apenas alguns servos correndo naquele momento, eles se acalmaram e um dos mercenários se perguntou o que havia assustado os animais. Mas ele não teve tempo de chegar a uma conclusão, o vira-lata mutante apareceu atrás deles e, para sobreviver, devorou o homem muito rapidamente. Os mercenários começaram a atirar na criatura enlouquecida, mas não conseguiram causar nenhum dano. Depois que o lobo mutante exterminou todos os seus companheiros, Burke pediu ao piloto do helicóptero para resgatá-lo. Mas quando a tripulação se aproximou, o cão demoníaco pulou no avião e devorou a tripulação, fazendo com que o piloto perdesse o controle e batesse nas pedras. Enquanto pensava no que o lobo com leptospirose canina havia feito ao seu grupo, Burke sentiu algo atrás dele, mas não teve tempo nem de se virar. Os cães devoraram sua cabeça enquanto o padre e seu irmão observavam. O especialista em genética Dr. Kate está confortavelmente em casa,
assistindo às notícias sobre os destroços da estação de energia que caiu no santuário e a fuga de George. Já imaginava do que se tratava. O geneticista foi até a reserva para conversar com Davis sobre o tambor que continha a amostra. Aqui descobrimos que ela é uma das cientistas do Departamento de Energia e também é responsável por desenvolver a página redonda, o patógeno que fez com que George ficasse daquele jeito. Kaye então explicou que, enquanto estava na empresa, ele ajudou a desenvolver um sistema de edição genética que poderia ajudar a tratar doenças como câncer. Quando ele o descobriu, Clary quis usá-lo. Ela tentou detê-los e foi demitida. Enquanto os cientistas explicavam tudo isso, George, que havia crescido demais e estava com fome, começou a se tornar extremamente agressivo. Devido ao enorme aumento de força, o gorila conseguiu sair de sua cela e escapar do santuário, destruindo tudo que encontrou pelo caminho. Enquanto isso, ele é perseguido por Descartes para fora do abrigo. Quando as pessoas viram um gorila tão grande solto, elas entraram em pânico e alertaram as autoridades, que chegaram logo depois. Quando viu a polícia se preparando para levá-los embora, George Davis pediu que eles baixassem as armas. Os policiais conseguiram tranquilizar o animal, mas de repente um helicóptero apareceu e disparou vários tiros com dardos tranquilizantes. Devido à forte sedação, você ficará inconsciente em questão de segundos. Como esperado, toda essa comoção atraiu a atenção do governo, e David Kate foi preso junto com George e levado de avião para Washington. Durante a viagem, especialistas em primatas perceberam que os ferimentos do gorila foram causados pelo urso e sua fuga. Elas se fecharam completamente em poucas horas, como se ele não tivesse sofrido nenhum dano além de seus superpoderes. Esses animais têm poderes de cura que deixariam qualquer animal com inveja. O médico explicou imediatamente a regeneração causada por R. Um agente do governo chamado Russell Page aparece e David o convence a sentar-se para convencê-lo de que libertá-los é a melhor opção. Scar pode usar a energia para obter o antídoto, mas o agente não acredita nele. Ao amanhecer, eles encontram sua antiga geneticista com agentes do governo e acreditam que ela está tentando denunciá-los para evitar que isso aconteça. Os irmãos foram até o último andar do prédio de energia e ligaram um transmissor, que emitia uma onda de rádio de baixa frequência que atraía animais que entrassem em contato com a encosta, e somente esses animais conseguiam ouvir o sinal. O plano deles é fazer com que George se sinta doente e atraído pelas ondas, o que o deixará agitado e, por fim, derrubará o avião e matará Kate. Depois disso, eles só precisam coletar uma amostra de DNA de George ou do lobo para recuperar a página da rampa. Quando recebeu o sinal, os cães de Caputo interromperam seu lanche matinal de carne humana na estrada. Depois correu para o Energy Building em Chicago. No avião, George dormindo. Ele é acordado pelas ondas de rádio e fica tão irritado e agitado que consegue se libertar facilmente, mas quando vê a pessoa, quase esmaga e fica com muito calor no processo. A fera é enorme e está solta. Os soldados começaram a atirar nos primatas, mas todos foram esmagados como insetos. Em meio aos tiros, um homem disparou várias vezes contra uma caixa de explosivos, causando uma enorme onda de choque que fez o avião cair em queda livre no caos. George tenta agarrar Kate Davis, mas eles jogam uma empilhadeira que estava sendo transportada no avião em cima do gorila, fazendo-o desmaiar. Com um problema a menos para se preocupar, Davis agarrou o paraquedas debaixo do assento e deu um ao homem prestativo para que ele pulasse do avião. Antes de partir, o primatologista colocou um dos paraquedas no inconsciente Russell e então saltou do avião conosco quando acordamos durante a descida. Quando chegaram ao solo, os três caminharam em direção aos destroços. Eles procuram por George, mas não conseguem encontrá-lo, o que significa que ele caiu de quase 30 mil pés e sobreviveu à explosão do impacto. Este gorila é mais forte que um dragão. King Kong finalmente ganha um oponente que pode enfrentar sem precisar sair a pé. Russell pede ajuda e envia alguns helicópteros militares. Ele vem em auxílio deles e os leva para uma base da Força Aérea, onde Davis descobre que George e o lobo estão viajando juntos para Chicago, o que é totalmente incomum, pois eles podem ter se matado. Sabendo disso, presumimos que o Departamento de Energia esteja usando DNA de morcegos para edição genética e enviando algum tipo de sinal para atraí-los e pedir ao coronel Vacu Chicago que evite a perda de milhões de vidas. Entretanto, quando os animais chegaram, os militares recusaram. Ele ordenou que seus homens o detivessem até que o FBI chegasse para interrogatório. Ao mesmo tempo, Davis, um veterano, foi levado e foi com Holt para um helicóptero médico com pouca segurança, mas quando eles estavam prestes a se aproximar, Russell apareceu atrás deles. Eles entregam as chaves do avião para que possam voar até a energia e obter o antídoto. Na base da Força Aérea, o coronel usa mísseis para tentar abater os animais mutantes e pede que suas tropas se aproximem para confirmar que o alvo foi eliminado.
Mas assim que as tropas chegam ao local, a dupla gigante esquizofrênica aparece e começa a matá-los um por um depois que a operação falha. O coronel pediu que a cidade fosse evacuada. Então eles começam uma verdadeira guerra contra esses animais. Russell passa as informações para o primatologista, mas agora é tarde demais. Não há tempo suficiente para que todos possam evacuar quando ele chegar. Em Chicago, você definitivamente se distrai observando os blocos militares e quase é atingido por um tanque arremessado por um animal. Eles já chegaram à cidade e causaram grandes danos. Para piorar a situação, os militares capturaram um objeto não identificado no rio e pensaram que fosse um submarino, mas infelizmente descobriram que era um crocodilo que estava comendo tambores no pântano. Agora ele é tão grande que até parece parente do Godzilla. O coronel percebe que todos os Estados Unidos estarão em perigo se essa fera mutante estiver solta. Então ele ordena que seus soldados preparem aviões de caça para lançar a mãe das bombas em Chicago para destruir essas feras mutantes antes que elas possam destruir a cidade inteira. Ao ver Cozy de 4 patas, Davis imediatamente percebeu que os militares não poderiam detê-lo, então correu para o prédio de energia. Assim que pousaram, correram para o laboratório e passaram alguns minutos procurando o antídoto, mas foi então que descobriram que Clary BRT os tinha visto através da câmera. Eles chegaram à área de estudo e entregaram Davis e Kate. A geneticista já sabia que eles queriam o antídoto e tentou esconder o frasco em seu casaco, mas Clay viu tudo e exigiu que a cientista lhe desse o antídoto, que Skit então devolveu a eles, mas ainda escondeu um. Enquanto os irmãos tentavam tirar os dois do laboratório. Davi tentou resistir, mas foi derrubado pelo padre e seu companheiro ficou inconsciente. O geneticista foi obrigado a acompanhá-los até o helicóptero. Entretanto, nesse momento, George aparece atrás deles, atraído pela torre do transmissor, e Brash começa a correr em direção ao primeiro andar, alcançando rapidamente o nível inferior, antes de ser pego pelo Rei Albino. Russell o encontrou e exigiu que ele entregasse o laptop contendo todos os registros da empresa em troca de deixá-lo sair do prédio livremente. Infelizmente para o BRT, no entanto, assim que ele saiu de lá, um enorme pedaço de concreto caiu do céu e o atingiu, transformando seu corpo em lama. Quando Davis recuperou a consciência, ela foi resgatada pelo helicóptero lançado por George e não morreu esmagada. Nesse momento, a geneticista mostrou ao homem um dos frascos que ela havia conseguido preservar e disse que eles poderiam dá-lo ao gorila. Minimamente invasivo. George poderá ajudar a lidar com outros animais mutantes. No entanto, esse macaco é ainda mais louco que o das meninas superpoderosas e está tentando escalar a torre de rádio e destruí-la. Se continuar, provavelmente será atingido pelos destroços. David e Kate então correm para encontrar um lugar mais seguro para esperar por uma chance de curar George de sua doença. Eles são novamente subjugados pelo padre, que desta vez quer que eles distraiam a gorila para que ela possa escapar. Davis então se oferece para criar uma distração, mas quando retorna ao helicóptero, ele usa a distração para chamar o macacão gigante e coloca o frasco com o antídoto na bolsa da empresária, no momento em que George, que ouviu o grito de Davis, aparece e agarra Claire com suas mãos gigantes, engolindo ela e a bolsa juntas. Sabendo que leva menos 10 minutos para o gorila se recuperar completamente, e que outros animais mutantes estão escalando. Quando o prédio está prestes a desabar, os dois correm até o helicóptero danificado de George, decidindo usá-lo para diminuir a queda e, milagrosamente, esse método finalmente funciona. Quando chegaram ao chão, Davis encontrou George e começou a acalmá-lo. Antídotos e medicamentos, aparentemente. Embora ele não tenha se recuperado totalmente, eles reduziram muito sua agressividade através da torre de rádio e estão tentando salvar Chicago. O especialista em primatas pede a Russell que lhe diga que eles não podem jogar a bomba lá porque ainda há civis e militares na cidade. Enquanto isso, George tenta parar os outros animais. Quando as criaturas emergem das ruínas, um verdadeiro vale, tudo começa a acontecer, e George está prestes a ser morto pelo lobo do inferno Davis U. A granada o distrai. Enquanto o cão com patas transformadas avança em direção ao homem, ele cai diretamente na boca do lagarto turboalimentado, que brutalmente arranca sua cabeça e a engole inteira, aproveitando o fato de que o crocodilo do mundo invertido está distraído. George começou a atingi-lo com destroços, mas tudo o que conseguiu fazer foi chamar a atenção da criatura. Percebendo que Donkey Kong em uma fita de vídeo pirata pode acabar perdendo a vida. Nesta batalha, Davis joga uma granada no réptil, explodindo de dentro para fora, mas o único efeito da explosão é atordoá-lo por alguns segundos. Este animal foi o mais roubado, e quando Davis estava prestes a ser esmagado pela cauda de Zé Jacaré, George conseguiu salvar seu amigo e guardião, mas acabou sendo jogado na água. O objeto perfurou seu peito e o gorila gravemente ferido conseguiu remover o objeto de seu corpo e tentou escapar,
mas o enorme lagarto mordeu seu braço e o jogou no chão com uma violência ridícula. Ao ver seu amigo prestes a ser morto, Davis correu até um helicóptero destruído e usou sua metralhadora e mísseis embutidos para tentar matar a fera, forçando o homem a pular para evitar ser atingido. Quando Davis foi encurralado e prestes a ser morto, George saltou sobre o lagarto gigante. Para salvar o amigo, enfiou o mesmo pedaço de pau que havia perfurado seu peito no olho e no cérebro do maldito jacaré, destruindo o monstro de uma vez por todas. Vendo que não estão mais em perigo, o coronel aborta o lançamento da bomba e todos comemoram o fim dessa onda de destruição total. E assim, os efeitos de criaturas que correm pela página chegam ao fim. Mas você acha que pode salvar a cidade desses animais enormes? Junte-se a George e deixe sua opinião nos comentários abaixo. Até lá, nos vemos na próxima análise deste canal.